Som é um tema difícil. Quando é o que para iniciar o segundo bloco, a gente inicia, viu? Pode começar. Vamos. Começa com você. É porque ela já fez uma pergunta, não respondemos nada. Oração de Páscoa, você já queria Páscoa, nós falamos, mas eu queria... Mas foi boa essa introdução para a gente conhecer. Não, foi para a gente conhecer. É. Voltamos com o programa Mesa Redonda, hoje especial, nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Nós estamos com o bispo diocesano, Dom Dino. Nós já estamos com o Dom Dino nesse Mesa Redonda, pelo menos comigo aqui, uns 4 ou 5 anos. Ou muito mais. Ou mais, não, né? Com você talvez só 4 ou 5 anos, mas com o Zé Almeida. Muitos. Mas aí eu também estava com o Zé Almeida aqui. Eu já temos uns 10 anos aí. É. Com certeza. Quantos anos? Eu estou no 14º ano de Caruaru. Então pode ter certeza que são 10 anos, uma década que a gente está fazendo esse Mesa Redonda. Com certeza. Ó, Dom Dino, 14 anos de pastoreio aqui, ó. E você já me fizeram tanta pergunta, mas depois o povo esquece. Tem que relembrar. Porque o exercício da fé ele tem que ser permanente. Claro. Ele tem que ser permanente o exercício da fé. Porque Jesus fazer memória de vida. Reavivar, né, Dom Dino? Reavivar. E nós estamos com o presidente da Associação Judaica de Caruaru. A gente está tendo a satisfação de recebê-lo pela primeira vez, o Maurel Melo, Centro de Cultura Judaica. E, Dom Vicente, você já tem uma primeira pergunta nesse segundo bloco? Exatamente, a gente até questionava no bloco anterior, já que existem, né, eu percebi aí muitas semelhanças, né, entre ambas. Eu gostaria de saber se a celebração da Páscoa também tem muitas semelhanças, se a gastronomia também é a mesma, né, celebrada com peixe, com o tradicional vinho, ou se tem uma forma diferente. Então quero começar com o Dom Dino. Virginie, você já entrou num assunto polêmico que eu vou dizer tudo o que penso. Gastronomia. Por favor. Mas depois, primeiro nós vamos O rito da Páscoa. da Páscoa, claro que... Hoje, sexta-feira santa, 3 horas, é o momento solene da morte de Jesus. É verdade. Pelo menos, fixamos este dia, depois na história é muito difícil ver esses detalhes, porque afinal é um acontecimento de 2000 anos atrás. Mas Jesus viveu perfeitamente a sua fé como judeu. Ele era fiel às leis. Ele disse, não pense que eu vim tirar a lei e os profetas, mas eu vim para completar. Né? Então, ele celebrava com os seus apóstolos, seus amigos, celebrava a festa da Páscoa. Os apóstolos perguntam, onde vamos celebrar este ano a Páscoa? E Jesus que responde, vamos em tal lugar. E depois de ter celebrado a Páscoa, depois eles vão para o Horto das Oliveiras e depois ele vai ser processado, etc. Mas nesta celebração, que nós chamamos de última ceia, ele repetiu os gestos do Antigo Testamento e depois, nesta hora, ele deu a Eucaristia. Aí estava a grande novidade. Quando ele deu a Eucaristia, quando ele disse, fazer isto em memória de mim. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. E logo depois ele oferece a sua vida e diz, fazer isso em memória de mim, e diz, vocês devem celebrar este rito, esta festa, como memória perene por todos os séculos. Então, é isso que nós celebramos. A sua morte, a sua paixão, mas a vida toda de Jesus. E para nós, Páscoa, no sentido do Antigo Testamento, é válido. Tudo aquilo que foi dito no primeiro bloco. Mas tudo isso é válido. Depois, nós, através desta entrega de Jesus na cruz, este evento extraordinário, sobretudo depois da sua ressurreição, nós, como cristãos, aceitamos. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que está fazendo para cada um de nós esta passagem, esta vida nova. E nós celebramos todos os anos com todos os ritos. Então, ontem, a celebração da última ceia da Eucaristia, o lava-pés, como está escrito no Evangelho.
hoje, sexta-feira santa, a sua paixão, seu caminho para o Calvário, e a sacra é a morte na cruz. E amanhã, depois de um dia de silêncio, para lembrar Jesus no sepulcro, nós celebraremos amanhã à noite a ressurreição do Senhor. É aquela vigília, Aquela vigília que é... subida de Jesus aos céus. A subida de Jesus aconteceu 40 dias depois, na ressurreição. Aliás, tem alguém que diz que aconteceu tudo no mesmo dia, a ressurreição e a ascensão, mas, como está escrito na Bíblia, são 40 dias para a ascensão de Jesus ao céu, porque ele, depois da ressurreição, apareceu a Maria Madalena, apareceu o discípulo de Emaús, apareceu a todos os apóstolos, e deu orientações. Depois ele escolheu Pedro como aquele que devia manter a unidade entre os apóstolos. Depois subiu aos céus com a promessa: enviarei a vocês o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, 50 dias, Pentecostes quer dizer 50, veio o Espírito Santo, e daí a igreja começou a sua missão no mundo. Então, tudo isso nós, na Páscoa, nós celebramos a paixão, morte e ressurreição, que inclui toda a sua vida, os seus anos de pregação, todas as suas palavras de amor, porque ele, quando lavou os pés dos discípulos, disse: eu dei um exemplo a vocês devem fazer a mesma coisa. Então, esta é a nossa Páscoa, que nós celebramos, revivemos. Nós, todos os anos, devemos nos renovar. Jesus morreu uma vez na cruz, ele ressuscitou uma só vez, é claro. Mas a missa que nós celebramos é celebrar este evento, como na fé, claro, como um evento de atualidade. Este evento de hoje, para mim, Jesus morre hoje, mas a sua morte foi de 2000 anos atrás. E ele vai nos ajudando, nos dando força, nos dando exemplo desta vida, que deve ser uma vida de amor, de serviço. E no judaísmo, dentro da pergunta da colega aqui, tem algum momento de reflexão? Quem é Jesus Cristo para o judaísmo? Vamos lá. Veja, para o judaísmo que eu represento, ele é o Messias, o Mashiach, o que em grego chama o Cristo. Até aí não há discordância entre o judaísmo e o cristianismo. A discordância, ou talvez a releitura, se encontra nos detalhes de como se configura esse personagem, né? De como ele se configura. Por exemplo, para o cristianismo, quando a gente pensa o Cristo ou o Messias, desde o começo da Bíblia já está fixado lá Jesus o Cristo, está fixado. Para o judaísmo não. Para o judaísmo o conceito de Messias, ele na verdade seria, de acordo com a Torá é a palavra hebraica para a lei de Deus, uma forma de qualificar determinada pessoa pelo interesse divino como rei, como profeta ou como sacerdote. Então, por exemplo, na época de Davi era o Messias para aquele pessoal, ou de forma grega, na Septuaginta, seria o Cristo daquele pessoal, não é? O sumo sacerdote, na época dele, era o Cristo religioso daquele pessoal, e assim por diante. Então, Mashiach vem da palavra Machar, cuja tradução é unção, não é? Então seria mais ou menos o ato, como fez o profeta Samuel a Davi, pegar óleo, pegar azeite e derramar em cima, liturgicamente em cima do candidato a determinado cargo importante, seja rei, profeta. A partir dali ele está ungido. Perfeitamente, a partir dali ele é Mashiach. É esse o conceito judaico. E esse rito físico, ele representa essa mesma coisa que ocorreu no espiritual, né? Então o rito físico é apenas um símbolo do que já ocorreu, dessa eleição que já ocorreu espiritualmente. O rito físico é um testemunho público para que as pessoas saibam o que espiritualmente ocorreu. Então, assim sendo, entendamos que Saul, Davi, Ezequias, Salomão, os profetas, eles participaram dessa mesma unção. Então, Mashiach é uma entidade, e essa entidade não tem um nome próprio exatamente, porque Mashiach não é nome, é título para o judaísmo, tá? E aí, esses homens escolhidos por Deus, eles vão encarnar esse espírito de Mashiach, e por isso eles vão reger a nação judaica. Essa é a ideia. Então, Jesus, nesse caso, ele seria, digamos assim, a plenitude desse Mashiach. Ele teria mais dessa unção do que qualquer outro, não é?
Por quê? Porque o Mashiach, de fato, como é comum, é fácil a gente averiguar isso em toda a tradição judaica, ele será o rei dos judeus que governará o mundo a partir de Israel. É mais ou menos esse o conceito. E o Novo Testamento deixa claro isso sobre Jesus. Ele, inclusive, na plaquinha lá está. Então, para o judaísmo, Jesus foi mais um desses profetas? Ou esse mais um bem mais especial, com mais unção, com esse significado maior? E se tem esse significado maior, por que vocês não o consideram como Salvador da humanidade? Ok. É porque nesse caso, vamos lá, veja só, qual é a confusão aí? Porque as suas perguntas elas estão sendo dirigidas como que eu representasse o judaísmo rabínico. Então, isso, e não, eu não represento o judaísmo rabínico, como eu disse. Você é informal. Perfeitamente. Então eu tenho o Novo Testamento como palavra de Deus. Não é? O relato lá ele é verdadeiro. É que a ótica judaica sobre esse relato vai diferir um pouco da ótica cristã sobre o relato. Tá? Mas vamos lá. Talvez a pergunta seja melhor elaborada se a gente pensar por que não foram todos os judeus que tomaram Jesus como Messias. Né? Por quê? Porque quando a gente averigua a história judaica, você vai perceber que no século I levantaram-se centenas de Messias. Centenas de indivíduos muito capazes, que aglomeraram grupos em torno de si, que pregaram a palavra de Deus, que fizeram muitos milagres. E aí a população que está do lado de fora, ela tem que escolher, meio que intuitivamente, qual é o verdadeiro. É muito difícil isso aí. Mas o Gamaliel, que era um rabino, que era um dos grandes da tradição judaica, ele já estava entendendo que alguma coisa nova tinha em Jesus Cristo. Perfeito. E ele lembrou que havia surgido vários destes Messias. Perfeito. Deixa passar, esse não é verdadeiro, vai morrer. Esse vai ser mais um. Vai ser mais um. Mas E ele de fato, entendeu que Jesus era diferente dos outros. Perfeito. Essa passagem que o Dom Dino está se referindo é quando Pedro e João curam um paralítico no templo, né? São levados para o Sinédrio e o Sinédrio queria matá-los. E aí o Rabino Gamaliel percebeu que havia algo ali naquele movimento que se sobressaía dos demais movimentos messiânicos. E aí Gamaliel de fato diz, olha, não os matai, castigai-o, que seria o malculto, que é 40 chibatadas, que cada um levou, e deixai-o, porque ele disse, se essa obra for de homem, se desfará. Mas se for obra de Deus, que não ocorra que nós venhamos nos achar lutando contra Deus. Então, de fato, Gamaliel percebeu algo nesse movimento dos nazarenos que não percebeu nos outros. Não é? Mas para a população simples é difícil saber. Por exemplo, naquela passagem do Novo Testamento, onde é colocado lá Jesus e Barrabás. Né? Está Pôncio Pilatos lá perguntando a qual dos dois deve ser solto. Porque isso era comum na Páscoa. Né? Um dos prisioneiros ali importante para os judeus, Pilatos soltaria. Os sacerdotes foram e incitaram a multidão a escolher Barrabás. E por que a multidão vai escolher Barrabás, aparentemente sem questionar? Não é porque eles rejeitaram o Cristo e escolheram o marginal. Não é isso. Barrabás, o nome dele vem do aramaico, que é Bar-Abba. E a tradução judaica o aloca como Yeshua Bar-Abba. A tradução seria Jesus, o Filho do Pai. Que diferença há do Jesus do Novo Testamento? Porque ele também se entende o Filho de Deus ou o Filho do Pai. Então, para a população que estava lá, você tinha dois Messias. A população tinha que opinar por um ou outro. E os sacerdotes, junto com a população, apontaram um. Aí o pessoal falou, bom, se o sacerdote está indo nessa direção, provavelmente esse é o verdadeiro. Então opinaram por Barrabás. Na cabeça da população, eles não opinaram por um marginal, opinaram por um Messias. É que infelizmente se enganaram. Né? Mas na visão, na ótica da população, você tinha dois Messias e tinha que decidir entre um e outro e escolheram por Barrabás. Então, aí, esse momento que os cristãos celebram a morte e ressurreição, os judeus não há essa celebração. No judaísmo não há. No judaísmo formal não. No nosso judaísmo existe um conceito chamado Seudat Mashiach, que inclusive que quer dizer a ceia do Messias ou a Santa Ceia cristã. Tem algum evento então? Tem. Prévio ao primeiro dia de Páscoa, no dia 13 de Nissan, a Páscoa é no dia 14 de Nissan, se faz o que seria a Santa Ceia para o cristianismo. Não esse rito nosso não é único, apenas do nosso movimento. Existe um outro movimento judaico de linhagem Ashkenazi, nós somos sefaraditas, de linhagem Ashkenazi, que entende como Messias um rabino chamado Menahem Mendel Schneerson. Hoje a instituição que o representa é a Beit Rabad, que está no mundo inteiro, aqui no Brasil também ela é bem forte.
E a Beit Rabbah, ele institui, ao contrário da gente que faz na prévia, por causa do Novo Testamento, que Rabi Yeshua, Jesus teria instituído a Santa Ceia nas vésperas de Páscoa, a Beit Rabbah vai instituir a Santa Ceia depois do último dia da Páscoa. Então, tanto para o movimento Rabbah, que é o movimento judaico, racídico da Alemanha, quanto para o nosso movimento anucita sefaradita aqui em Caruaru, a Páscoa para a gente são 9 dias, são 7 dias de festa, mais um dia da tradição porque estamos fora de Israel e mais a Santa Ceia. A diferença desse dia da Santa Ceia para a gente acontece antes da Páscoa, para eles depois da Páscoa, não é? E há outros movimentos judaicos que também instituem para o seu Messias, em particular, uma ceia. Os Doime da Grécia têm um dia especial para o seu Messias, que eles entendem ser o Rabino Sabatai Tzvi, do século XVI. Em Safed, em Israel, existe uma comemoração especial para o Arizal, que foi tido como o Messias no século XIV, XV, e assim por diante. Né? O judeu de Caruaru, nós temos uma Santa Ceia, que seria o seu Dato Mashiach, nas vésperas de Pessah. Mas esta Santa Ceia não foi ontem, não foi nesta quinta-feira santa, que para nós católicos foi ontem. Santa Ceia na quinta-feira. Mas para vocês foi ontem também ou não? Não. A Páscoa Nissan. Isso. Hoje, esse ano, o dia 14 de Nissan do calendário hebreu, ele vai estar caindo no dia 24 de abril. Não é? Então, nesse caso, esse ano, as duas Páscoas elas não coincidiram. Não coincidiram. Geralmente então, vai ser dia 23. Qual foi o cardápio dessa Santa Ceia? Vai ser dia 23. Mas eu acho muito interessante conhecer todas estas terminologias. Eu estudei hebraico há uns 50 anos. O senhor nasceu cristão católico, né? Cristão católico, sim. Que a gente disse. Mas, então, é interessante ouvir, relembrar. E acredito que muitos ouvintes não sabem de nada destas diferenças, desta terminologia. Interessante conhecer toda essa história e esta referência ao Messias é muito importante porque de vez em quando surge o Messias, ainda hoje surge Messias. E alguém que acha que é o Salvador do mundo, alguém que acha que é diferente dos outros. E o povo muitas vezes se deixa enganar. São os falsos pastores ou profetas. O povo muitas vezes se deixa levar para cá, levar para lá, tem um que grita mais forte de um lado, outro. Isso, infelizmente, acontece. Mas comida, gastronomia. Eles não querem saber de comida. Sim, verdade. Eles não gostam de se alimentar. Porque tem muita polêmica envolvendo a gastronomia, né, nesse período. Né? Os evangélicos dizem que não há problema algum em consumir carne. Já começaram até as brincadeiras na internet. Hoje eu recebi um cartãozinho que dizia o seguinte, alguém postou lá, peca o ano inteiro, mas na Semana Santa não come carne. Aí assim, tipo, meio que ofensa, não é? Sim, mas justamente pessoas que não... sem graça. Exatamente. Aí eu quero saber se vocês também fazem jejum, se vocês também não comem carne, enfim, qual é a semelhança que tem na celebração da Páscoa judaica. Da Páscoa judaica, exatamente. Mas eu depois quero esclarecer alguma coisa sobre este jejum, sobre este peixe, sobre esta carne. Mas pode falar. Há muitos alimentos simbólicos comuns para cristãos e judeus, né? Principalmente para católicos e judeus. Né? Por quê? Porque o lado católico ele é mais apegado à tradição. Então nisso a gente se assemelha, porque o judaísmo também é mais apegado à tradição. Né? As outras expressões cristãs elas são mais livres desse conceito tradicional e por isso talvez as discrepâncias sejam maiores. Mas falando de forma tradicional, a semelhança entre cristãos e judeus se encontra, por exemplo, no vinho. Tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, o vinho é uma bebida simbólica. Ela é importante, ela é litúrgica. Né? Ela está acima do conceito de bebida. Ela não chega a ser sagrada, mas é litúrgica. Chega às raias do sagrado. Chega? Chega. Para a gente é muito importante. Eu tô com uma garrafa de vinho especial. Mas não é para tomar hoje. Perfeito. Não, para tomar no sábado, né? No sábado, depois da ressurreição, quando se canta o Aleluia. Depois. Sim. É aí que eu estou completamente contrário a todos esses banquetes que hoje estão fazendo por aí. Isso não é coisa de católico, é coisa de pagão.
eu já disse outras vezes, sei que a maioria não me escuta, não entende, mas estes banquetes sem carne, esses banquetes são totalmente contrários ao espírito do dia que nós estamos vivendo, a Sexta-feira Santa, da morte de Jesus. É algo que não sei como entrou aqui. Não adianta uma peixada e 5, 6 garrafas de vinho e cerveja. Não, mas não tem carne. Eu às vezes tenho a tentação de dizer uma heresia para alguns católicos. Mas diga. Diga. Para mim, o dia de hoje, para respeitar Jesus, deveria ser um dia normal de trabalho, para não ficar aí bebendo e banqueteando. Estou exagerando, mas estou dizendo porque eu estou muito triste com aqueles que dizem que são católicos, dizem que respeitam o jejum, não respeitam nenhum jejum. Porque o problema não é comer carne ou não comer carne. O problema do jejum é algo que está na Bíblia, muito claro. O jejum o que é? Privar-se de alguma coisa que você gostaria para poder, de um lado, testar, né, os seus ter um seus desejos, um controle, né? E depois o jejum deve servir também para ajudar os irmãos, né, que vivem fazendo o jejum o ano todo. Então, Jesus disse, certos demônios se expulsam só com jejum e a oração. Jejum, penitência e oração. Né? E nós, durante a quaresma toda, os católicos são convidados a se privar de alguma coisa, mas não, a carne em si surgiu, não sei em que século, quando o peixe era mais barato. Eles se achavam que o peixe era uma comida, digamos, mais inferior, uma comida inferior. E agora se vê que o peixe é caro, o peixe é gostoso, e aí? Entende-se como mais saudável. Mais saudável, esse ponto vai bem, mas esse negócio de fazer banquetes, de fazer festas, tomando vinho, tomando cerveja, isso é totalmente contrário ao espírito da Sexta-feira Santa. Isso deveria ser um dia, então, de reflexão, de penitência, de jejum, de oração. Porque, tudo então, menos essas comemorações. Menos estas comemorações. E se alguém diz que é dos católicos, eu me recuso de aceitar isso. Por quê? Porque é de católicos de tradição, mas não de fé católica. Não de fé católica. Não é o católico praticante mesmo. Não, infelizmente tem também católicos praticantes. Com essa visão. Com essa visão. Porque entraram, não sei, nessa mentalidade. Eu não sei de onde surgiu. Eu não sei de onde surgiu isso. Mas eu repito que não é conforme o espírito do Evangelho, não é o espírito daquilo que a igreja fala a respeito de penitência. Herdou sem questionar, sem se aprofundar no Evangelho. Né? Nessas questões mais profundas. Eu não sei, mas eu imagino que alguma coisa que... porque muitos anos atrás, aqui também não se celebrava muito domingo. Né? Se celebrava o domingo, eu lembro quando cheguei aqui em Palmares, 40 anos atrás, o domingo de Páscoa praticamente não existia, mas também os outros domingos, era todo domingo, era feira normal, tudo. Então, a Sexta-feira Santa era um feriado, o único feriado em que todos deixavam seu trabalho. Então era uma oportunidade de se encontrar e fazer festa. Mas a festa... Eu acho que nasce exatamente, isso é que explica. De onde surgiu isso? Surge daí. É um feriado e as pessoas aproveitam feriado. Vamos tomar uma cervejinha, Jesus perdoa depois. É o dia que eu tenho de descanso. Aí é que mora o perigo, né? A ciência dele também. Aí diz Jesus perdoa, Jesus é misericordioso. Mas isso é verdade, Jesus é misericordioso. Inclusive a Igreja Católica celebra o ano da misericórdia. Mas a misericórdia não é um conceito só da Igreja Católica, é um conceito do Antigo Testamento, a misericórdia, é um conceito dos muçulmanos, a misericórdia. Agora, não podemos zombar de Deus. Né? Quando descobre que Deus perdoa, se alguém não sabe, bem, é perdoado. Mas quando alguém sabe, no caso, você não pode mais tomar este vinho hoje.
Eu vou tomar nada, só vou tomar no sábado. Eu também não. Tenho certeza disso. Parabéns. Eu vou para o intervalo, porque aí nós vamos continuar nessa questão da gastronomia, que é a curiosidade dessa mesa dos judeus no dia 23 de abril. Vai ser recheada de quê? De peixe, De cordeiro. vinho, cordeiro. De ervas amargas. Ervas? É, Ervas amargas, tá vendo, Risoni? Isso é saudável, hein? Pois É é. saudável. O intervalo é rapidinho. My